Então, aqui no tópico 8, homeopatia, tratamento para o espírito e para o corpo, a filosofia do tratamento hahnemaniano à luz do Evangelho de Jesus. O que é doença? Vamos ver o que o Emmanuel nos diz. Acreditamos que não há saúde sem o cumprimento das leis de Deus, como nos afirma Emmanuel. Os desvios e os excessos dos homens é que fizeram do vosso planeta a mansão triste das sombras e dos contrastes. Comecemos a pensar de forma diferente. Comecemos a agir de forma diferente. O ser humano hoje precisa de voltar seus olhos para si próprio. Procurar entender que a melhor forma de resolver conflitos é o diálogo. E a melhor forma de viver bem é respeitando o outro. E aí, nós precisamos fazer um esforço hercúleo para restabelecermos o sentimento de amor uns pelos outros. Não é de hoje que a gente sabe disso. O grande Moisés, o sábio legislador hebreu há 3.200 anos, nos deixou gravada a seguinte frase: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante de seus olhos, e derdes ouvidos aos seus mandamentos, e guardardes todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Precisamos aprender a rever a nós mesmos? 3.200 anos a gente já sabe que Deus está sempre de olho em nós? Ou criou em nós o mecanismo de nos ligarmos a Ele para que todas as nossas ações passem pelo crivo da sua justiça e tenhamos aqui as expiações, as provas e os processos regenerativos. Então, todo esse conjunto de ações nossas no nosso dia a dia vai nos levar a estar numa situação dessa. Com relação ao espírito e a sua ligação com Deus, vamos pegar um caixa eletrônico de um banco. Um caixa eletrônico será um ser humano qualquer, certo? E ali, todo mundo vai lá, pega dinheiro, deposita dinheiro, faz uma série de transações, certo? Se alguém chegar lá e marretar aquele caixa do banco, quebrar ele todo, o computador central, vamos dizer que esteja lá no central de todos os computadores do Banco do Brasil, esteja em Brasília. Não sei se está, mas vamos dizer que esteja. Ele fica sabendo que aquele caixa foi danificado, mas ele não sofreu dano nenhum. Se aquele caixa foi danificado, emite-se o alerta e alguém vai tomar as devidas providências. Assim somos nós, como tomamos as nossas atitudes contrárias às leis divinas, emite-se o alerta: fulano está em perigo. E um conjunto de forças agem para que aquela pessoa seja restituída ao seu caminho. Lembra-se que antigamente dizia assim: o castigo vem a cavalo, e hoje ele vem de avião a jato. Então nós precisamos aprendermos a tomar as devidas decisões, as devidas ações, para estarmos numa condição melhor, em um mundo melhor, criando um mundo melhor, e principalmente aquela frase: criando filhos melhores para o mundo. Porque se você criar filhos melhores para o mundo, logicamente que o mundo será melhor. A gente aborda muito bem esse assunto no livro Qualidade Holística, que em breve será lançado. E esse apreço que Hahnemann tinha para quem se predispunha a trabalhar pela homeopatia, porque essa pessoa, segundo o entendimento do Hahnemann, ele tinha que ter todas as qualidades de respeito ao ser humano e de amor pelo próximo, e entender o sofrimento do outro e buscar ajudá-lo, buscar socorrê-lo, ampará-lo, para restituir-lhe a saúde. Então, essa ideia do Hahnemann a gente tem que interiorizar muito para a gente saber que tudo tem solução. Deus é justo e misericordioso, nos dá todas as oportunidades de fazermos o melhor possível. Depende simplesmente de nós começarmos a fazer esse bem, começarmos a fazer esse melhor. E as perguntas que sempre surgem: por que sofremos? Já falamos isso em estudos anteriores, no 4 e no 5, e também no 6. Aliás, todo o nosso estudo é falando sobre isso. A doutrina espírita nos diz que os sofrimentos são necessários à evolução,
mas, mesmo assim, persiste a pergunta por que sofremos. Então, certamente, a dor decorre das nossas faltas em qualquer fase desta e de outras existências, de outras reencarnações. Por tudo que fazemos e contraria a vontade de Deus, as suas leis, cria uma condição de adoecimento que irá se propagar por um órgão mais propício ou mais fraco no momento próprio. Fraco tem entre aspas, porque se eu tenho muito medo, daí prejudica o rim, muita raiva, o fígado e assim sucessivamente, até se eu não consigo conviver com a família, eu vou ter problema de coração, até a gente ter uma melhor interação entre nós. Nós já falamos isso no estudo anterior, só estamos dando uma repassada rápida. Fora da caridade não salvação e fora do entendimento das leis de Deus, não vai ter meio da gente equilibrar a nossa vida. E quando a gente faz a caridade, a gente aprende a respeitar o outro, a gente aprende a entender que o outro tem limitações, e com isso a gente vai criando uma sociedade melhor e, principalmente, nós nos tornamos uma pessoa mais compreensiva, mais ativa no bem. Quem faz a caridade tem mais inteligência espiritual e melhor domínio emocional. Ah, mas eu conheço tantas pessoas que não têm domínio emocional e fazem caridade. Óbvio. Imagina se ele não fizesse. Aliás, imagina se ele não fizesse, não. Imagine que ele está assim e fazendo caridade. E ele poderá ser muito melhor. E outro detalhe, gente. A gente gosta muito de ver o defeito dos outros para criticar. No dia que aprendermos a ver o defeito dos outros e orarmos por eles para que eles se corrijam, aí nós vamos efetivamente ter um mundo melhor e estaremos efetivamente entendendo as leis de Deus. Todo adoecimento crônico é um ajuste que se faz urgente e a doença é o limite necessário para que o espírito não repita erros e vícios nele enraizados, tendo neste adoecimento um limitador de suas atitudes frente à vida. É o obstáculo para muitas atitudes e muitas dessas irrefletidas que lhes teriam consequências graves nos futuros. Então, neste caso, o adoecimento é o limite e fará com que ele reflita, pense. E se ele mudar seus conceitos de vida, ele mudará ou reduzirá seus adoecimentos. Não ficou curado, eu não disse cura. Mudará os adoecimentos e também poderá reduzi-los. Mas eliminar, aí precisa da ajuda externa. São vários estímulos que a gente tem aí, as terapias energéticas e naturais, que a gente cita várias delas. Ah, mas você cita só as terapias energéticas e naturais? Sim, cito só elas porque aquelas que a gente estudou é aquela que a gente viu grandes resultados. Aquela que é antinatural, que é química, a gente sentiu o efeito dela negativo durante 35 anos, não vamos comentar. Vamos para o nosso tópico. As pessoas com marcada tendência de problemas urinários, como candidíases, colicistites e outras afecções mais graves, tendem no futuro as neoformações e a depressão. Já os problemas de pele, de pele rânima, os via como a forma mais complexa de todos os adoecimentos, com possibilidade de desenvolver as mais perigosas metástases. Então, todos os adoecimentos, eles têm um ciclo. Todo adoecimento, ele tem uma forma de se manifestar e uma forma que nós temos que entendê-lo e observá-lo para que a gente possa, então, caminharmos com segurança durante o tratamento e interpretar com segurança seus resultados. Se nós soubermos fazer isso, acabamos por criarmos problemas para nós mesmos, com as nossas intoxicações, com os nossos níveis de adoecimento, com padrões de adoecimento mais graves. Sendo assim, podemos deduzir que o terreno tem uma causa fluídica ou vibracional, que é kármica, não física, como querem alguns, mas não podemos desprezar as intoxicações químicas. Portanto, em todo adoecimento há sempre uma causa anterior que a define, pois os adoecimentos estão sempre em relação com os corpos sutis, com o qual o ser espiritual e eterno modela seu veículo de manifestação no mundo material. Esta é a chave para resolver os problemas da saúde humana e de todos os seres vivos do nosso planeta. Então, a estrutura psíquica dos seres é onde está a chave para se resolver os problemas e também para criar problemas. Depende da forma com que você age na vida, depende da forma com que você interage com as situações.
Ao longo da nossa existência, nós vamos deparando com muitas verdades, com muitas situações que requerem de nós uma atitude justa e segura, para que nós possamos, assim, termos condições de estabelecermos como meta e de realização superior para a nossa vida e, principalmente, sabermos entender o que está acontecendo conosco. Os adoecimentos estão no nível físico e nível psíquico e os dois se somam. Como diz André Luiz, é difícil separar um do outro, mas nós separamos apenas didaticamente para melhor agirmos e reagirmos frente a essas situações que a gente depara no dia a dia. Depois desses fatores e sintomas, e conhecendo a filosofia homeopática, vamos escolher a sequência de tratamento com os remédios mais apropriados a essa pessoa, para melhor compreendermos a forma de identificarmos os miasmas. Temos nos 3 miasmas básicos a condição como se tivesse tido, e nos 3 miasmas secundários temos a predisposição a desenvolver o sinal físico do adoecimento principal do miasma ou de um muito similar. Então a pessoa não vai desenvolver uma tuberculose, mas ele vai ter sempre problemas respiratórios marcantes. Não vai desenvolver o câncer, mas tem sempre neoformações e outras inflamações constantes ao longo de toda a sua vida. O câncer nem todo mundo vai desenvolver, mas pode ser desenvolvido. Então, de acordo com a conduta moral, ética, social e com os karmas, né? Vamos botar nas causas e os efeitos do passado, as causas do passado com os efeitos no presente ou no futuro. Então, tudo isso depende de um conjunto de fatores que a gente pode filosofar sobre eles, mas a gente não vai definir claramente. Mas podemos, assim, indicar o remédio mais apropriado para resolver o problema, pelo menos em parte, daquele sofrimento da pessoa, retardando o máximo possível para o avançar da idade ou aquele problema físico fatal. Então, a pessoa ia ter um câncer aos 60 anos. Você faz um tratamento homeopático nele, ele vai desenvolver esse câncer aos 80. Tá bom, não está? Viveu mais 20 anos saudável. E não quer dizer que esse câncer desenvolvido aos 80 anos vai ser fatal, porque a homeopatia tem recursos para amenizar, para atenuar e até mesmo para eliminar. Mas, soado a hora do Senhor, nós não podemos fazer muita coisa, porque as leis divinas prevalecem sobre as leis humanas e principalmente sobre a vontade humana, por mais que as pessoas queiram ser céticas e desacreditar em alguns fatores. Sem resolver a causa metafísica, não há cura. A causa está no envenenamento dos corpos sutis, onde reside o controle central de todo o conjunto. Portanto, a doença se instala em um órgão fluidicamente debilitado, não é fisicamente. O órgão é físico, mas o que está debilitado nele é a parte fluídica. O bloqueio energético está levando ele a ter esse adoecimento, a ter um padrão de saúde comprometedor, comprometendo todo o sistema, toda a economia do organismo. Então, nós precisamos entender isso, que para resolver um problema de doença, nós temos que ir na causa metafísica, ou seja, nas causas sutis, no perispírito ou nos corpos sutis, com remédios que também sejam sutis, como é o caso do floral, da homeopatia, da oração, da meditação, da própria acupuntura, que ela é meio física, meio sutil, porque ela trata os canais de energia, desbloqueando a energia. Então é aí que a gente vai criar todo o mecanismo de desbloqueio para termos uma pessoa, desbloqueio da energia estagnada, para termos uma pessoa mais saudável, fisicamente, mentalmente, emocionalmente e energeticamente. Aí a gente vai para o nosso tópico 9.